Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui no canal do Facebook do GEAL, às 8 horas da noite. Eu sou a Érica, trabalhadora da Casa Espírita André Luiz, do Grupo Espírita André Luiz, e gostaria de dar primeiramente uns recadinhos que nós pretendemos sim, as pessoas chegam muitas perguntas para a gente perguntando se a gente pretende voltar presencial, e sim, a gente pretende voltar presencial, inclusive a gente não vê a hora de voltar. Tudo indica que logo estaremos, né? Há uma grande possibilidade de a gente voltar no domingo, dia 16. Boa noite, Maria José, seja bem-vinda. Boa noite, Cris. Então a gente há uma grande possibilidade de voltarmos dia 16. Então fiquem de olho nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que a gente vai estar colocando todos os detalhes da nossa volta aí presencial, com toda a segurança, da forma como as autoridades determinam, tá bom? Mas estou muito feliz que dia 16 é muito possível que estaremos presencialmente, mas lembrando que as palestras são gravadas, então a gente continua, quem não puder estar no presencial, até porque a quantidade é bem limitada. Boa noite, Silvinha. É bem limitada, nós vamos continuar gravando as palestras e transmitindo elas para o Facebook, tá bom? Esse é um primeiro recado que eu queria dar. Vamos torcer aí que dia 18, que dia 16 estamos de volta. E eu queria falar que a gente continua com as campanhas de cesta básica, auxiliando as pessoas que estão passando dificuldade. Então, se você estiver podendo doar, procura aí no canal também do Face e do Insta, tem a conta, tem o Pix, tem como levar lá no centro também os alimentos, tá bom? E eu acredito que logo logo estaremos todos juntos aí trabalhando mais uma vez dentro da nossa casa, que a gente tanto ama, que é o GEAL, tá bom? Vamos fazer uma prece inicial para começar? Então vamos fechar os olhos, respira profundamente, procura um lugar aí confortável, se for possível silencioso, solta os braços, as pernas. Pensa que esse momento agora é um momento seu, é um momento para você. Abre os teus olhos internos, começa a fazer um escaneamento de como tá você nesse momento. Teu coração tá batendo forte, garganta tá apertada, os músculos do pescoço, ombros estão contraídos, o estômago como tá. Vai percebendo se você tá sentindo alguma raiva, alguma angústia, algum medo, ansiedade, dor. Vai verificando tudo isso dentro de você. E tudo que você for encontrando, eu proponho que você vá fazendo uma entrega ao Pai. Entregando todos esses teus pesos, medos, dificuldades. Aos poucos, vai entregando ao Pai, que tem o jugo leve. Isso. E conforme você for respirando, perceba que a vibração ao seu redor está mudando. E conforme então você vai inspirando, você vai sentindo entrar dentro de você tudo o que você precisa, restabelecendo toda a tua saúde física, emocional, mental, espiritual, com saúde, paciência, compaixão, afeto, amorosidade, coragem, discernimento, clareza, paz. E assim, com o coração agora mais acalentado, com a alma mais asserenada, abrimos nossos corações para ouvir as palavras de hoje, rogando aos nossos mentores, amigos espirituais de luz, ao Pai, que estejam conosco, nos auxiliando, nos dando conselho e ajudando que essas palavras possam realmente
fazer morada e transformar, não só a nós mesmos, mas a todos com os quais a gente se encontrar. Que assim seja, Pai, hoje e sempre. Uma alegria estar aqui com vocês novamente. Gosto mais das palestras presenciais, mas é o que temos para hoje, né? Eu comecei a fazer a palestra na sexta-feira e foi interessante. Eu comecei a fazer, fiz toda a palestra e tal. Aí falei, agora eu vou fazer o que eu vou dar na oficina no sábado, na oficina de sentimentos, que foi o curso que eu dei ontem. Aí foi muito interessante. Primeiro porque eu comecei com um tema, aí quando eu vi eu mudei totalmente o meu tema. Meu tema era fé, para vocês saberem. Eu sentei para fazer uma palestra, falei, eu vou falar sobre fé nesse momento. Quando eu vi, eu tava falando sobre completamente outra coisa. Se vocês verem aí, eu vou falar sobre ser melhor. E aí, a hora que eu terminei a minha palestra e fui fazer o meu curso da oficina, que era ontem, o tema era muito parecido e só complementava o que eu já tinha escrito e o que eu vou trazer para vocês. Então, aí eu vi mesmo que era para eu falar sobre isso, que não tem a menor chance de não ser este o assunto. E foi muito bacana ontem na oficina, para quem não sabe, eu dou um curso que chama Oficina de Sentimentos, tá? É um trabalho que acontece na casa, no Grupo Espírita André Luiz, há 5 anos. E a gente ali estuda as obras da Irmã, se fala muito sobre emoções, sobre sentimentos, fazemos práticas, meditação. Quando pode, quando podia, a gente fazia esses encontros ao vivo no Grupo Espírita André Luiz, todo primeiro sábado do mês às 10 da manhã. Agora, por um tempo, ainda está online, mas acontecendo da mesma forma, as meditações, as práticas, os estudos. E eu acredito muito que no mês que vem estaremos presencial, mas também colocarei todos os detalhes nas redes sociais aí, tá bom? Bom, vamos começar porque eu já falei demais. Ser melhor. O que é ser melhor? O que é ser melhor para cada um de vocês? Essa é uma pergunta assim muito subjetiva, né? Então tem que ser respondida com bastante reflexão. Mas por que ser melhor? Por que, Érica? Por que ser melhor? Por que você está me dizendo para ser melhor? A primeira coisa que eu pergunto estão falando da oficina, depois eu explico certinho como é que participa, tá bom? A primeira pergunta que eu quero para vocês, por que ser melhor? Estamos completamente satisfeitos com a vida que nós temos? E quando eu digo a vida que nós temos, não é só a vida que eu vivo, é a vida do planeta. Nós estamos satisfeitos com o que está acontecendo internamente e externamente no mundo, no nosso mundo interno, no nosso mundo externo, seja assim, no micro, no médio ou no macro. No micro, eu digo, das nossas relações pessoais, a gente está satisfeito com tudo, no nosso trabalho, na relação amorosa, na relação com a família, com os amigos, tá tudo ótimo, tá tudo perfeito? E na relação, no macro, como é que tá aí? As pessoas têm fome, tem guerra, tem doenças, tem muita crueldade ainda. Então, assim, como é que é isso para vocês? A gente sabe, quem é espírita e estuda faz um tempinho, que há muito tempo a gente vem falando que nós vivemos no planeta de provas e expiações, mas que a Terra ia passar por uma transição, que a gente ia para o mundo de regeneração. E que essa transição, gente, não ia ser fácil, sempre foi contado pra gente, a gente não acreditava muito, né? Iam acender as luzinhas aí e a gente ia ver toda a sujeira. E nós estamos nesse processo aqui de começar essa transição para mundos de regeneração, que são mundos mais felizes, onde ainda existe algumas provas e tal, mas já são provas de outro tipo de caráter e se é muito mais feliz. É como ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que viver no mundo de regeneração, para quem viveu no mundo de provas e expiações, é como convalescer de uma doença. Pensa uma coisa só. Então, a gente está nesse processo. Só que esse processo só vai acontecer através do quê? Da mudança de cada um, da mudança de vibração de cada um. E essa mudança de vibração é o quê? Nós fazendo a gente fazendo essa viagem interna e começando a descobrir, né, a nos conhecer, a olhar as nossas dificuldades, as nossas sombras com amorosidade e aos poucos, bem aos poucos, a gente começar a melhorar, a ser melhor.
o melhor que a gente pode ser. Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês um pouquinho hoje, porque tem 2 livros que eu usei muito, tirando além do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Reforma Íntima Sem Martírio, e o Emoções que Curam, da irmã Dufaux. Foram os 3 livros que eu usei basicamente para fazer essa palestra. Se quiser, no final até posso mostrar, que são livros que me ajudam muito, me confortam muito e me fazem muito bem. E nesse ser melhor, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, que é o cuidado de se tornar, achar que vai se tornar anjo. Que assim que conhecer a doutrina espírita, eu já vou resolver todos os meus problemas, tudo vai dar certo, eu vou me fazer só o que a doutrina diz e tá tudo certo. São 2 enganos muito grandes. O primeiro, que pra gente ser melhor, a gente tem que partir para uma reforma íntima. Reforma íntima é a nossa transformação, é o nosso grande projeto de vida, é o que a gente veio fazer aqui realmente. E nessa reforma íntima, ela é processual. O que isso significa processual para quem é de direito, né? São atos, você vai, como se fosse, para quem também, acho que fica até mais fácil, você vai plantar, você vai germinar e depois você vai colher. Isso é uma reforma íntima, são atos, você vai começar, você vai ter um meio, um início, um meio, um fim. E assim, são todos os processos da reforma íntima. Então você não vai chegar aqui, entender e tá tudo certo, agora eu já tô ótimo, eu não sinto mais isso. Eu dou muito exemplo, por exemplo, você começa a perceber na tua reforma íntima as tuas dificuldades, aonde aperta o teu sapato, e aí você resolve que vai extirpar isso e no dia seguinte isso não existe mais em você. Infelizmente não é isso que acontece. Porque quando a gente acredita que faz isso, isso é jogado para o inconsciente. E aí o inconsciente começa a mandar absolutamente em você. E aí a gente faz aquelas coisas que acontecem muito. Gente, se vocês estão ouvindo um barulhinho, é minha cachorrinha cavucando aqui do lado. Ô, bonitona, tá tendo palestra. Desculpa, gente. Então, voltando, eu queria muito falar com vocês sobre as etapas da reforma íntima, pra gente perceber onde é que a gente tá nisso, se a gente tá realmente melhorando, e depois se der tempo, algumas opções do que fazer de ferramentas para auxiliar nesse processo de nos melhorar de verdade, verdadeiramente. Sem chicote, sem dor, sem acusações, principalmente autoacusação. Então eu gostaria muito da gente conversar sobre isso, é um bate-papo, essa palestra, que me faz muito bem, eu gosto muito desse assunto, eu sempre me pergunto, eu sempre estou refletindo se eu não estou me enganando, porque com o universo não dá para mentir, se eu estou realmente vivendo a minha verdade, mesmo que me doa muito essa verdade ainda, porque a única forma de eu realmente transmutá-la e transformá-la é sendo muito sincera, pelo menos comigo mesma. Então eu sou sempre nesse trabalho. Então, no livro Emoções que Curam, a irmã se fala de 6 etapas, mas que essas 6 etapas, é interessante que elas não findam, essas 6 etapas estão sempre acontecendo dentro de nós, na reforma íntima. O que não dá para acontecer é a gente estagnar numa delas. Então, depois que a gente terminar, vocês vão ver, de repente vocês vão falar, nossa, em algumas coisas eu já consegui todas essas etapas, mas em outras eu ainda tô na primeira, eu tô na segunda, e tá tudo bem. A gente tá, como a gente falou, é processual a reforma íntima, a gente tá indo por etapas. Só que se a gente estaciona, se a gente para, a coisa fica bem complicada. Por quê? Porque aí a gente vai entrando em dores do martírio, a gente vai entrando em muitos sofrimentos que nos afastam e aí a gente muitas vezes desiste. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, pessoal, abram bem os ouvidos da alma pra ouvir isso. A gente só cai realmente quando a gente desiste. Enquanto a gente estiver errando, olhando para esses erros, tentando acertar, começando de novo, indo com disciplina, a gente está no caminho da nossa evolução, no caminho de ser melhor, no auxílio desse planeta, desse processo de regeneração, mesmo ainda que estejamos fazendo escolhas erradas, mesmo que ainda estejamos longe de ser a pessoa que queremos ser. Agora, se a gente desiste, aí a gente está caindo
mesmo. Então, pessoal, a primeira etapa que eu queria falar para vocês da reforma íntima, ela se chama projeção tóxica. O que significa? Vamos lá, você chega lá no centro, e eu já vi muito isso, hein, gente? A gente chega, já passei por isso, né? Não vamos nos enganar. E a gente vê a doutrina, né? Ouve as palestras, fala, meu Deus, fica deslumbrado. E ao mesmo tempo a gente percebe que precisa mudar. Começa a ter a percepção da necessidade da mudança. Mas ainda não sabe, assim, não tem a menor ideia de como fazer isso. E aí, o que acontece? A gente faz muita projeção. O que é essa projeção? A gente começa a olhar os defeitos que estão dentro de nós no outro. É muito comum e é muito saudável. Por que é muito saudável nesse primeiro momento? Porque se a gente desse de cara nesse primeiro momento com todas as nossas sombras, com tudo que a gente precisa olhar, a gente provavelmente ia entrar em desespero, muitas vezes ia entrar em depressão, ia desistir. Então essa projeção inicialmente é muito saudável. Você olhar para o outro, ver o teu erro lá e aquilo te incomodar absurdamente. E aí o problema é ficar estacionado. Quando a gente fica estacionado nessa primeira projeção tóxica, a gente começa a ficar aquelas pessoas que a gente não gosta. Sabe aquelas pessoas que são puritanas, criticam tudo, ficam sempre muito irritadas, de mau humor, culpam o mundo por tudo. A gente começa a ficar esse tipo de pessoa. Eu ouço muitas pessoas falar, eu não gosto muito de espiritismo, porque o meu tio não pode nada. Todo mundo tá errado, porque a doutrina é isso, porque é isso, aquilo, mas ele mesmo não fala nada, não faz nada do que ele faz. Então, quando a gente se estaciona aí nessa primeira. Então, essa projeção tóxica inicial é importante. Você começa a identificar os teus próprios defeitos, o que te incomoda nos outros. E aí a gente vai para a segunda etapa, que é a identificação intelectual das imperfeições. Você começa assim, na razão, a perceber que, nossa, gente, aquilo que tá me incomodando no outro, acho que é o que tem dentro de mim que eu preciso olhar. Você começa, através de livros e palestras, a assimilar os caminhos que você precisa tomar, começando a ter consciência do quê? De que de repente não é o outro, que de repente eu anotei algumas coisinhas aqui para não... A internet não tá boa? Vocês estão me ouvindo bem? Faz um joinha se tá me ouvindo bem, porque a minha internet deu uma falhada aqui. Pessoal, estão me ouvindo? Internet. Tá? Cris, obrigada. Tava preocupada aqui. Ai, meu Deus do céu. Caiu, mas voltou. Tá bom, vamos lá. Beleza, vamos continuar então, tá? Obrigada, gente. Bora lá. Então, nessa etapa, a gente começa a perceber, assim, intelectualmente, que aquilo pode ser comigo e não com o outro. É muito interessante isso. E esse reconhecimento das imperfeições, mesmo que intelectual, é extremamente importante. E é o primeiro passo para a gente começar realmente o nosso processo de reforma íntima. É esse processo de você perceber que aquilo que incomoda no outro, na verdade, está dentro de ti. E aí vem a terceira etapa, que é o reconhecimento emocional das imperfeições nossas. E é aqui que a gente começa uma coisa que eu acho assim maravilhosa, perfeita e que é fundamental, assim, é pedra fundamental da nossa reforma íntima. É a autorresponsabilidade. A gente perceber a nossa responsabilidade na nossa vida, a responsabilidade que nós temos em tudo que nos acontece, em tudo que fazemos, em tudo que sentimos, em tudo que pensamos. Quando a gente começa, como seres imortais, a perceber que as experiências que temos, que as imperfeições que temos também são obras nada mais, nada menos que nossas. São obras próprias, são as nossas próprias obras. Tudo que tem dentro aí do teu interior foi você que criou. Foi você que criou através das tuas inúmeras vidas e inclusive continua criando nesta vida. O que os outros... mas não sei quem fez não sei o que comigo. Eu falo para tomar muito cuidado com isso, com essa coisa de vítima e algoz. Porque quem é espírita sabe
que a gente passou por muitas vidas, e nessas muitas vidas, muitos fomos vítimas, muitos fomos algozes, e aí que quando a gente começa a tirar essa história de vítima e algoz, a gente começa a pegar o quê? A responsabilidade. Quando você tá no vitimismo, ou no algoz, você tá na culpa. E a gente faz o que com culpa, gente? A gente só fica remoendo e criando raiva, ódio, rancor, doença. E o que a gente faz com responsabilidade? O que a gente faz com responsabilidade? Você olha pra responsabilidade e fala o quê? Peraí. Deixa eu ver aqui o que é meu. O que tem de meu? Mas com muita verdade, tá, gente? Porque não tem mentira na vida. A gente fica se enganando, mas a gente só tá enganando a gente mesmo. Vamos trabalhar com a verdade, porque só a verdade realmente nos liberta. Pensa sempre assim. Eu tô sem o meu corpo físico, só me sobrou o meu corpo, né? Os meus corpos espirituais. E esses corpos espirituais são o que eu sou. E o que eu sou é a minha verdade. E todo mundo vai ver, você tá desnudo. Não existe você tá no plano espiritual e ainda fingindo ser algo que não é, usando máscaras, enganando a si mesmo. E aí que muitas vezes vem remorsos muito grandes, dores muito grandes. Porque aqui a gente tem muita distração no plano material. Quando o plano material cessa, a gente vai para o plano espiritual, as distrações acabam. E aí, neste momento, vem toda a verdade. Então, tanto que quando eu oro, gente, quem me conhece um pouquinho sabe que as minhas orações vêm muito sobre: Pai, me mostra a verdade para que eu não me engane, para que eu não tenha tantas ilusões, porque eu sei que ainda tem muitas ilusões, essa matéria é ilusão, mas que eu possa ver a verdade, principalmente a verdade sobre mim mesma, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso transformar, o que é realmente meu projeto de vida em relação a mim. Então eu sempre peço muita clareza e muita verdade. Então nessa etapa de reconhecimento emocional, você começa a importar mais com o que você sente, do que você está sentindo em relação a isso, do que o que a tua razão diz, o que os outros dizem, e começa a perceber, como eu disse, a tua responsabilidade neste processo. E aí a gente chega na quarta etapa, que é o desenvolvimento de habilidades do contato com a nossa sombra. A sombra é aquela parte, pessoal, inconsciente que desconhecemos. E essa sombra, ela fica assim, ali, todo no nosso inconsciente. A gente fica como se fosse varrendo para baixo do tapete. E quando eu digo varrendo para baixo do tapete, eu gosto muito de usar essa metáfora, porque assim, não adianta varrer onde o padre passa. A sujeira não vai desaparecer. Em determinado momento, é perigoso que ela comande a sua vida, como acontece muitas vezes ainda hoje com a gente. Quantas vezes eu pergunto pra vocês, a gente faz coisas que a gente não gostaria de fazer. Então eu, Érica, decido que, por exemplo, eu não vou ser mais ciumenta. Eu decidi. Eu cheguei na doutrina, eu entendi a questão, né, do ser, do livre-arbítrio, comecei a entender um pouco mais sobre isso, quero ser uma pessoa melhor. Então, assim, eu sei que eu tô fazendo o meu companheiro sofrer com ciúmes, eu não serei mais ciumenta, acabou os ciúmes na minha vida, não vou ter mais ciúmes. Dia seguinte, eu vejo uma coisa que me incomoda, eu seguro, eu não sou mais ciumenta, e aquilo me tortura. De uma forma, eu começo a sofrer muito, e eu me culpo porque eu tô sofrendo, porque eu já disse que eu não ia ser. Como é que eu não consigo aprender se eu já sei que eu não devo ser? Eu entro numa culpa muito grande, num sofrimento muito grande. Aí eu começo a não gostar de mim, porque eu acho que isso é muito ruim, já que eu já tinha falado que eu não ia ser assim. E aí, em determinado momento, aquilo que tá no meu inconsciente vai me fazer ter uma baita crise de ciúmes, eu vou explodir, ficar nervosa, eu vou ficar com mais raiva de mim ainda. Então, o que a gente tem que fazer nessa habilidade de contato com a sombra? A gente vai olhar, conforme o exemplo dos ciúmes, falar, ok, eu sei que isso não é bom pra mim, né? Não tá bom pra minha relação, não tá sendo legal, não dá pra extirpar, porque reforma íntima não é extirpar, reforma íntima é trazer pra luz e transformar e modificar. Então eu vou olhar, por exemplo, para esses ciúmes e vou fazer assim: meu Deus, por que eu sinto isso? De onde vem?
E aí você vai entrar em processos assim eu posso, se der tempo eu vou falar um pouquinho sobre isso, de usar várias ferramentas que a gente pode ter da reforma íntima para olhar para dentro de si e fazer as pazes com a tua sombra. Muitas vezes você vai precisar de uma terapia, de um psicólogo, sim, e eles são ferramentas maravilhosas, junto com muitas outras, e com amorosidade. E pegar essa sombra sua, por exemplo, do ciúme, e falar, nossa, de onde vem essa minha baixa autoestima? De onde vem esse meu medo de ser abandonada, de ser trocada? E aí você vai trabalhando todos esses sentimentos, e aí você vai o quê? Colocando luz. E aí você vai se sentindo... Será que caiu de novo, gente? E vai se sentindo... Vou continuar falando, tá, gente? Espero que estejam aí. A internet não está me ajudando. Então você vai descobrindo que a reforma íntima não é tirar algo ruim de nós. A gente vai simplesmente olhar aquilo que a gente já está percebendo que não nos faz bem, que não é bom, que é, na verdade, o que a gente veio fazer aqui, o que a gente veio aprender. Gente, o que você veio aprender aqui? Ver quais são tuas maiores dificuldades em relacionamento, em trabalho, na tua vida. Quais são as tuas dificuldades, o que te tira do sério, o que te faz cair sempre. É aí que você tem que colocar a luz. É aí que você vai ser melhor, se transformar realmente, tá bom? Quinta etapa, renovação de atitudes. Conforme a gente vai fazendo essa amizade com a sombra, nós vamos renovando as nossas atitudes automaticamente. Só que uma coisa muito importante, gente, que eu queria falar com vocês entre amizade com a sombra e renovar atitudes, é algo fundamental no processo de reforma íntima. Que eu tava falando que a gente fica se culpando, a gente, meu Deus, você não consegue fazer isso, você, meu Deus, de novo fazendo a mesma coisa. É colocar e desenvolver o auto-amor. Desenvolver, Érica, eu não sei desenvolver o auto-amor. Comece desenvolvendo o auto-amor primeiro, acreditando que dentro de você tem um manancial de riquezas divinas colocada por Deus dentro de ti. Que você é um ser de luz e é um ser divino, que vai despertar todos esses talentos, esses dons incríveis que tem dentro de você. Começa acreditando que você é amada de verdade por Deus. Que tá tudo bem nesse momento, que você tá no processo de evolução, de olhar para isso e ser melhor. Mas que nesse processo Deus sabe que você tem um caminho e que nesse caminho você ainda é imperfeito, que você vai falhar, que tem falibilidades muito grandes ainda. Então, o processo do auto-amor passa primeiro por isso, depois por a gente começar a desenvolver e olhar para essas potencialidades que a gente já tem dentro de nós. Uma coisa que eu digo muito no desenvolvimento do auto-amor e no nosso próprio acolhimento é o seguinte: como é que você trata uma amiga quando ela erra? Quando ela faz alguma coisa que uma besteira, assim, você xinga, você de novo, sua burra. Não, você acolhe, olha, faz parte errar, calma, vamos tomar um chá, vamos conversar. Um dia, dorme essa noite, amanhã é outro dia, você recomeça, a gente vê como vai fazer para resolver isso. Por que a gente trata muitas vezes as pessoas ao nosso redor assim, até às vezes por verniz social, não sei, mas não nos tratamos de forma nenhuma desse jeito. Quando a gente erra, a gente é um baita de um crítico e fica com esse crítico interno assim, ó, às vezes por milhões de anos, às vezes por muitas encarnações, já reencarna com esse crítico falando de não vai dar certo, você só faz tudo errado, olha você errando de novo, você não vai ser amado, olha você não faz nada certo. Então, cuidado, olha essa vozinha que tá te falando que você não vai conseguir, que você não é bom. E começa a devagarinho conversar com essa. Por que não? Eu já fiz outras coisas boas, sabe? Eu também sou filha do Pai, eu tenho todas essas potencialidades. Eu posso ter me afastado por muito tempo, mas agora eu tô aqui. Eu tô aqui, eu sei agora esse ser divino que eu sou. E eu vou começar aos poucos a despertar todas essas minhas potencialidades. E despertando essas potencialidades, eu vou despertar um escudo, que é o escudo do auto-amor. E através desse escudo, eu vou mergulhar
nas minhas imperfeições e começar a trazê-las para a luz, para entender o que elas querem me dizer, para entender o que eu criei, que monstros eu criei aí em tantas encarnações, que só eu posso conversar com eles, para que esses monstros comecem a virar pequenininhos, de leão a gatinhos, e só eu posso, porque são minhas criações. E aí a gente chega na sexta etapa, que é a etapa mais maravilhosa que existe, que é a singularidade. Que é, gente, eu falo que é o que só você pode ser. A gente tem, infelizmente, hoje ainda a tendência neste planeta de todo mundo ser igual, né? Ser igual em roupa, ser igual em aparência, agora ser igual em pensamento. Ninguém pode pensar diferente, que é cancelado, que é isso, que é aquilo. Há muitas polarizações aí que você tem que pensar igual a massa. E, na verdade, no reino do Pai, o nosso caminho é da singularidade. É a nossa singularidade. É esse despertar de que ser quem eu sou, que só eu posso ser no universo, que eu vou auxiliar realmente no processo deste planeta e ser realmente quem eu sou. E aí sim, na felicidade maior. Não tem felicidade maior de ser quem a gente realmente é, de viver as nossas próprias histórias, com o que a gente realmente quer viver, o que a gente realmente gosta, o que a gente realmente sente. A gente tem tantas máscaras, tanto peso, que a gente muitas vezes não sabe nada da gente mesmo. Não sabe o que nos faz feliz, não sabe o que nos faz triste, não sabe o que a gente gosta, o que a gente desgosta, não sabe dos nossos talentos, não sabe nada da gente. Sendo que a gente é o nosso maior patrimônio. Então essa singularidade, ela precisa ser olhada também, com muito carinho. Quando estamos... É a última etapa da reforma íntima. E como eu disse pra vocês no começo, gente, a reforma íntima, essas etapas, elas não são assim, acabou. Às vezes, muitos processos a gente consegue chegar e já despertar o teu melhor naquilo, entender, trazer pra luz, fazer amizade com a sombra, renovou atitudes, mas ainda tem muitas coisas ali para serem olhadas e a gente vai voltar muitas vezes nesse processo. Como eu disse a vocês, o importante é esses processos não estacionarem. E aí eu pergunto para vocês, em que parte desses processos vocês estão? Aonde vocês estão nessas etapas da reforma íntima? Olhem com muito carinho para isso, que isso provavelmente vai ser um roteiro muito grande. O Espiritismo é um roteiro muito grande que nos auxilia muito na reforma íntima. E aí eu queria dizer uma frase para vocês do Kardec, que eu acho que resume muito todo o meu trabalho na oficina e de 5 anos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Eu digo que essas são 3 linhas, elas resumem todo o meu trabalho na oficina de sentimentos. E você vê, são 5 anos, e eu digo que provavelmente eu vou ficar até eu desencarnar nesse processo. E quando eu faço oficina, eu faço para 10, 15, 20 mulheres, mas eu faço mais para mim. Eu sou a minha maior ouvinte. E há 5 anos eu faço oficina, estou nesse processo e cada dia eu continuo renovando as minhas atitudes, aprendendo, crescendo, tentando ainda transformar-me moralmente, olhando para as minhas inclinações, em como domar elas, em como trazer elas para o meu lado, colocar bastante luz para que elas não fiquem no inconsciente, e sim no consciente, e que no consciente eu faça 3 coisas que são maravilhosas. Primeiro, fazer escolhas conscientes. Olha que máximo. Segundo, adiar gratificações, sem tombar nas ilusões que nos atraem e ser mais adequado nas nossas atitudes. Então, gente, essas 3 que adiar as gratificações, fazer escolhas conscientes e viver mais adequadamente, é o que eu mais desejo para mim mesma e o que eu mais desejo para vocês, para que a gente aprenda a ter muita disciplina na nossa transformação, que a gente aprenda a acreditar com muita fé que nós estamos sendo muito amparados nesse processo de melhora e que a gente não duvide em nenhum minuto que esse é o nosso grande projeto. Olhar para nós mesmos, dominar as nossas tendências, as nossas más inclinações, e não nos faltará apoio, não nos faltará auxílio. Isso é a nossa maior certeza.
E nesse tudo, gente, algumas ferramentas que eu uso muito na oficina, eu gostaria de falar, mas muito rapidamente com vocês. A primeira, eu acho que é não dá pra não ter. Não dá pra não ter isso na vida da gente. É oração. A oração nos ajuda a nos conectar conosco mesmo, a mudar os nossos padrões vibratórios, a permitir que os espíritos superiores consigam chegar no nosso campo. Então a gente começa pela minha vibração. A meditação também, que é silenciar um pouquinho. Eu ensino muitas técnicas de meditação, nem que for assim, silenciar nem que for 2 minutinhos por dia. Tem uma frase que eu gosto muito: quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente medita, Deus fala com a gente. A gente silencia. Então, acredito ser muito importante vigiar, estar no presente, consciente das nossas ações, das nossas atitudes. Fazer um balanço diário, como o Santo Agostinho, todo fim do dia. Olha para o teu dia. O que você fez que você não gostou, que você fez que você não quer fazer mais? O que você gostou que você fez? A internet não tá ajudando, né, gente? Então tem postura de aprendiz, tá sempre querendo aprender, crescer, ler, conhecer, ler boas obras, assistir cursos. Isso também é muito importante. Então, gente, era isso que eu queria dizer para vocês. Espero que tenha despertado para vocês refletirem um pouquinho se vocês estão sendo melhores cada dia. Sendo melhor que ontem e o desejo de amanhã ser melhor que hoje. Era isso que eu queria falar. Gratidão, Cris, também sempre aqui acompanhando. Não desista, né, Cris? Isso é muito bom, muito bom. Parabéns também. E vamos agradecer, então, a oportunidade de estarmos aqui, de falarmos sobre crescimento, evolução, transformação. Gratidão, Pai, pela Tua doutrina, pela luz que o Senhor nos coloca todos os dias. Te pedimos clareza de pensamento, clareza na nossa alma, para que consigamos perceber o que é necessário verdadeiramente para nossa mudança e transformação. Humildemente, Pai, te pedimos pelo nosso planeta, pelo nosso país, município, pelas pessoas que amamos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. E se for possível, pedimos, Pai, por nós mesmos. E que assim seja, hoje e sempre. Gratidão, amigos. Se Deus quiser, logo estaremos juntos, pertinho, com muito amor. E olhando nos olhos, abraçando. Vamos fazer a nossa parte, vamos descobrir o que a gente precisa melhorar, cada um de nós, o que a gente pode contribuir nesse momento. E ser mais um trabalhador do Pai, com muito amor, com muito carinho, com muita humildade, com muito afeto. Um afeto que tem que começar por nós mesmos. Começa te amando, se amando, começa com esse afeto aí. Faz um carinho em você, faz coisas que você gosta, te alimenta teu espírito, que ele é o teu grande tesouro. E é ele que você vai estar aí por ainda milhões de anos. Não esqueça isso, tá bom? Gratidão, meus amores. Obrigada, boa noite, um bom fim de domingo para vocês.